Sou a professora Juliana Araújo e vou ministrar a disciplina Educação do Campo, tá? Nós dividimos a nossa disciplina em 3 partes. Essa é a nossa primeira parte, que é toda aquela parte introdutória, toda aquela parte que fala da história, né, da historicidade da educação do campo. Então, nesse primeiro slide, nós temos a minha apresentação como professora especialista, tem o meu e-mail e o meu WhatsApp, caso vocês queiram falar comigo no privado, tá? Então, vamos dar início à nossa parte 1 da disciplina Educação do Campo. A origem da concepção de educação rural no Brasil data desde 1889. Então, esse conhecimento de escola rural, de educação do campo, de educação ruralista, é desde 1889, desde a proclamação da República. Nesta época, o governo instituiu uma pasta relacionada à agricultura, relacionada ao comércio e à indústria. Para quê? Para atender a estudantes dessa área, para atender pessoas que tinham interesse de aprender e de conhecer todas essas pastas relacionadas à agricultura, relacionada ao comércio e à indústria. A educação ruralista era para ser bem desenvolvida, já que o nosso país ele era basicamente agrário, né? Desde a sua independência, nosso país ele era praticamente ruralista, voltado às concepções agrárias. Mas aí, com a industrialização do país, consequentemente veio a comercialização dos produtos que eram industrializados. O país era baseado na agricultura, né? Se beneficiava da agricultura, então tudo isso levou a esse desenvolvimento agrário, esse desenvolvimento comercial e esse desenvolvimento industrial. Entretanto, as mesmas foram extintas, essas pastas, né, relacionadas à agricultura, ao comércio e à indústria especificamente foram extintas entre 1894 e 1906. Foi novamente instalada em 1909 com instituições de ensino, né? Então houve essa instalação novamente, mas já voltado ao conhecimento, né? Voltado justamente a instituições que poderiam trabalhar especificamente esse conhecimento agrário, comercial e possivelmente industrial. Para agrônomos, que foi a escola de agronomia, e constituiu-se como educação pública efetivamente nacional nos anos 30, após a criação do Ministério da Educação. A Constituição de 1934, onde teve um movimento, pioneiros da Escola Nova solicitaram reformas educacionais e isso baseado em manifestos pioneiros. A Constituição de 1934 falava da educação profissional voltada para o contexto industrial, porque o nosso país ele estava beneficiado, né, se beneficiando da cultura agrária, mas ele tinha esse interesse industrial. Então, foi o momento em que as indústrias começaram a se instalar pelo país e houve essa necessidade de pessoas profissionalizadas na área da indústria. A educação rural, ela está no artigo 156, no parágrafo único, né, da Constituição de 1934, para a realização do ensino nas zonas rurais. A União, que é o órgão federal, reservará no mínimo 20% das cotas destintas à educação no respectivo orçamento anual. Então, dentro desse contexto educacional, nessa Constituição, a realização do ensino rural era beneficiado pela União, pelo governo federal, onde 20% das cotas, das vagas, eram destinadas à educação rural, e essa educação, 20% do orçamento, era para benefício dessa educação rural. A educação do campo, no início do século XXI,
apresenta inúmeros desafios à humanidade. E quais são esses desafios? Superar as contradições sociais, né? O dizer que o diferenciar quem é do campo, quem é da cidade, especialmente nos países em alto grau de concentração de renda e alto grau de concentração de desigualdade. Então, tinha aquela diferença. Quem era do campo tinha uma educação distinta e quem era da cidade tinha outro tipo de educação. A fome, a miséria, a exclusão, a exploração são condições que exigem projetos políticos nacionais e internacionais de enfrentamento para a sua superação. Então, dentro dessas condições, o país exige que haja projetos que beneficiem pessoas que estão em situação de fome, miséria, pobreza e exploração, né? Então, nós temos que criar esses projetos, são projetos criados justamente para que haja essa superação, para que as pessoas se sintam à vontade para desenvolver projetos políticos com o interesse de desenvolvimento do país. O Brasil, ele é um exemplo dos países mais contraditórios, com imenso potencial humano, pessoas capazes, né, e de uma grande biodiversidade, variações de fauna, de flora, né, mas com excessiva concentração de renda nos altos níveis de pobreza. Então, a gente tem uma situação de pobreza muito grande, sendo que o nosso país, ele é um país com pessoas capazes de desenvolver diversas atividades, mas a pobreza ainda fala mais alto, a concentração das riquezas fica na mão da minoria e a maioria, com a grande biodiversidade do país, né, com um grande potencial de desenvolvimento agrário, de desenvolvimento agrícola, né, da pecuária, da criação de vários tipos de animais, da avicultura, né, da suinocultura, da ovicultura. Então, a gente tem diversas possibilidades de desenvolvimento, mas as pessoas que vivem no campo ainda são pessoas que vivem em condições de pobreza, né? Excessiva pobreza, né? Alto níveis de pobreza. A história da educação do campo é desde a década de 80, né, no Brasil, e o surgimento da educação no campo. Crises e reestruturação do capitalismo através do neoliberalismo, projetos em disputas, campo como lugar de negócio versus campos como lugar de viver. Então, houve diversas disputas nesse espaço, onde o campo ele era negociável, né? Os espaços, a safra era negociável, a criação de animais, as próprias terras eram negociáveis, então, e também era lugar para viver, onde havia as moradias, né, para tranquilidade. O fortalecimento das organizações e dos movimentos sociais através de projetos de desenvolvimento baseado na lógica do campo. Um acirramento da luta pela terra, onde houve diversas, as divisões de terra eram divisões de terras injustas, onde uma grande minoria tinha grandes propriedades e a pequena, a minoria tinha grandes propriedades e a grande maioria, que eram as pequenas classes, né, as classes mais baixas, tinham pequenas propriedades e necessitavam de maiores espaços para a produção, enquanto aquelas pessoas tinham grandes espaços improdutivos. Então, havia um acirramento de luta por terras. Experiências educativas alternativas, movimentos em defesa das políticas públicas da educação para a população no campo e uma produção acadêmica voltada para a educação no campo. Então, tinha uma educação específica voltada para essas pessoas do campo. A educação no campo, segundo Paulo Freire, que foi um grande defensor dessa educação, ele falava que ele defendia muito a educação de jovens e adultos, já que naquela época
a educação ela era bem diversificada em relação ao conhecimento, mas ela era muito seletista. Quem podia estudar eram os donos, eram os filhos dos donos das fazendas, né? Os grandes latifundiários, as pessoas que tinham bens. E aquelas pessoas que eram mais pobres, que serviam as fazendas, que trabalhavam nas fazendas, elas não tinham o dia para estudar, no horário adequado para estudar. Então, foi nesse momento que houve a ideia da criação da educação de jovens e adultos, justamente para aquelas pessoas que não tinham condições de estar em sala de aula no mesmo horário que os filhos do dono das fazendas, dos colonos, tinham essa oportunidade, então eles tinham um horário reservado, que era durante a noite, quando eles terminavam todo aquele trabalho rural, aí eles iam para a escola, justamente para aprender basicamente o mesmo que os filhos dos colonos, os filhos dos grandes latifundiários, dos fazendeiros, né, estavam aprendendo. Então, foi durante esse período que houve a inclusão da educação de jovens e adultos. A escola do campo deve corresponder à necessidade da formação integral dos povos do campo. Precisava garantir o acesso a todos os níveis e a todas as modalidades de ensino, desde a educação infantil, o ensino fundamental, médio, profissionalizante, a educação de jovens e adultos e também a educação especial, de acordo com o artigo 6, sexto das diretrizes operacionais para a educação básica na escola do campo, e não apenas se restringir, como usualmente, aos anos iniciais do ensino fundamental. Antes, a gente tem essa necessidade de que a educação do campo ela tem esse direito, tá? De ter a educação básica e fora da educação básica, a inclusão de outras modalidades, que é a educação profissionalizante, a educação de jovens e adultos e a educação especial. Dentro desse artigo, desse sexto artigo das diretrizes operacionais da educação básica, que a gente sabe que a base da educação é o ensino infantil, o fundamental e o médio, que é direito de todos, a gente não deve somente chegar só até o ensino fundamental, como muito acontece dentro da educação do campo. Hoje não mais, porque as pessoas não são mais leigas, as pessoas já têm esse entendimento de que tem direito à educação, que tem essa possibilidade de desenvolver a educação dentro desses projetos educacionais, que são direitos dela. Falando dessa trajetória da educação no campo, a história, falando historicamente, a educação esteve presente em todas as constituições brasileiras. Então, nós temos datado desde o descobrimento do Brasil, com a entrada dos jesuítas, todo aquele processo de catequização do índio, onde ele falava que a educação, que havia uma educação indígena. No entanto, a educação era só uma forma de domesticar o índio para que houvesse essa possível exploração das terras. Então, eles queriam civilizar o índio, justamente pela questão da mão de obra, e quem tinha direito ao real estudo, ao estudo específico, eram aquelas pessoas que tinham condições elitizadas, né, que eram as pequenas classes, que poderiam estudar, pois eram pessoas que tinham como pagar uma educação mais especializada. Então, entretanto, mesmo o país sendo essencialmente agrário, porque o nosso país se beneficiava da agricultura, desde a sua origem, a educação rural não foi mencionada nos textos dessas constituições de 1824 e 1891. Na década de 1930, surgiu um chamado ruralismo pedagógico, com duração até o que se objetivava fixar o homem no campo. Então, essa educação, essa pedagogia ruralista era para que o homem continuasse no campo,
tá? Então, a educação chegou até o homem do campo, objetivando essa fixação dele, já que as grandes cidades estavam naquele processo de industrialização. Então, houve um grande movimento de êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade. Então, o campo ele não poderia ficar sem as pessoas para produzir, porque o nosso país era agrário. As pessoas começaram a observar que lá fora existia um processo educacional, que eram os processos profissionalizantes, e as pessoas começaram a observar que lá existia uma fonte de renda. Só que houve um movimento tão grande de êxodo rural que as cidades encharcaram-se de pessoas. E não havia emprego para pessoas que não estavam capacitadas. E essas pessoas que saíram do campo mal sabiam escrever o nome, ou nem sabiam escrever o nome, porque não existia educação rural. Então, houve esse pensamento de criar esse ruralismo pedagógico, uma educação dentro do campo, para que as pessoas soubessem valorizar e fixassem no campo, né? Não levasse seus filhos para a cidade. Em 1937, foi criada a Sociedade Brasileira de Educação Rural, com o intuito de expandir o ensino e preservar também essa cultura do homem do campo, tá? Dentro da educação do campo, nós temos as especificidades também da educação do campo. Dentro da educação indígena, nós temos as especificidades da educação indígena. É claro, eles estudam português, a matemática, a ciência, a história, mas eles estudam também a cultura deles. O índio, principalmente, se tiver uma língua, ele estuda a língua dele, a língua materna, que é para a cultura não desaparecer, para a cultura ficar sempre viva. O elevado número de analfabetos na área rural foi destacado no 8º Congresso Brasileiro de Educação, reforçando assim a preocupação com a educação rural. Nós ainda temos essa característica trazida desde a nossa colonização, porque a educação brasileira ela vem crescendo a passos lentos, tá? Ela é cheia de falhas, é cheia de altos e baixos, é cheia de imperfeições. Então, nosso público, né, a nossa população, ela é basicamente, a maioria, a sua grande parte, são de analfabetos funcionais. São aquelas pessoas que realmente sabem ler, que sabem escrever, que sabem fazer as 4 operações, mas não sabem desenvolver uma linguagem, uma fala, um debate, um discurso, uma crítica, não sabe interpretar determinados textos. É por isso que a gente tem aí inúmeras reportagens que eu espalho, que você espalha, e é fake news, porque você não leu, você não interpretou, você não buscou a fonte, você lê e coloca, acha interessante e coloca. Você tem que fazer essa interpretação da realidade, do momento. Então, nós temos essa característica, o povo brasileiro tem essa característica justamente por falhas dentro da nossa educação, falhas dentro da trajetória do desenvolvimento da nossa educação. Após a Segunda Guerra Mundial, foi criada a Comissão Brasileiro-Americana de Educação das Populações Rurais, no âmbito da interferência da política norte-americana dentro do nosso país. Foram instaladas missões rurais e, ao final dos anos de 1940, foi criada a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. Dentro do nosso estado, pelo menos aqui dentro do estado do Piauí, nós temos uma empresa, né, de desenvolvimento rural, uma empresa que se interessa pelas questões rurais, por essa valorização das extensões rurais, que é chamado EMATER, que é a empresa, né, de desenvolvimento desses interesses, desse desenvolvimento justamente voltado às causas ruralistas, às causas do campo. Na década de 1950, foi criada a Companhia Nacional de Educação Rural e o Serviço Social Rural. Então, tudo baseado para que houvesse essa fixação com preocupações, para que houvesse essa fixação
do homem dentro do campo, para que ele não saísse, com preocupações voltadas à formação de técnicos responsáveis pelo desenvolvimento de projetos de educação de base e programas de melhoria de vida, que não discutia efetivamente a origem dos problemas vividos no campo. Hoje, no nosso cotidiano, hoje, na nossa visão de hoje em dia, nós temos muito claro o êxodo urbano, que é essa saída do homem da cidade, do homem urbano, do homem já completo para o meio rural. Então, esse meio já está sendo uma troca reversa, né? Já está tendo um movimento contrário, onde o homem da cidade, depois de formado em uma área, muitos em uma área agrícola, voltam para o campo para desenvolver essas atividades do campo, valorizando as atividades do campo, porque o nosso país ainda é um país com uma biodiversidade, um desenvolvimento rural muito grande, um desenvolvimento do campo muito grande, onde o campo traz muitos recursos e a gente vê que o nosso país ele se sustenta na agricultura e na pecuária. Na década de 1960, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi a primeira LDB, tá, gente? A de número 4024 de 61, deixou a educação rural a cargo de cada município. Então, cada município tomava de conta, para você ver o tanto que não era valorizado. Quando é algo muito valorizado, quem toma de conta são os órgãos federais, é a União. Então, a União repassa as verbas e toma de conta desse tipo de educação ou desse tipo de desenvolvimento. O que houve é que não houve esse interesse, né? Uma lei dentro da Constituição passou toda a obrigatoriedade de desenvolver uma educação específica para cada município. Cada município seria responsável pelo seu desenvolvimento educacional, sendo que alguns municípios não têm condições nem de sustentar os seus próprios interesses econômicos, da educação urbana do município, teria que se preocupar com a educação rural também. Com a Lei 5.692/71, que foi a segunda Constituição, ou segunda LDB, não houve avanço para a educação rural, então estagnou, tá? Então foi criada uma nova lei, mas essa lei, né, não conseguiu desenvolver, uma vez que nem se discutia o ensino do segundo grau, chamado hoje como ensino médio, para as escolas rurais. As escolas estavam estagnadas, pautadas somente a eu estudar somente até o ensino fundamental. Então, não houve discussão de desenvolvimento do ensino do segundo grau, o ensino médio, justamente para a educação rural. Então, eu era limitado. Em 1988, com a aprovação da Constituição Federal, a educação se destacou com o direito de todos, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que foi promulgada em 20 de dezembro de 1996 pelo nosso presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, essa lei foi promulgada e é a lei que nós utilizamos até hoje, que é a 9.394 de 96, a reconhecimento da diversidade do campo, que o campo necessita de atividades fins, né, da educação, que o objetivo é educar a todos, onde há uma proclamação da educação como direito para todos e igualdade para todos, mas há ações específicas dentro dessa educação, tá? Há ações que eu tenho que trabalhar especificamente. Então, o professor de educação do campo, ele tem que ter características também para desenvolver ações específicas. Então, ele é preparado, ele é especializado para também desenvolver essa diversidade do campo. Em seu artigo 28, a LDB
estabelece, né, as seguintes normas para a educação do campo. Na oferta dessa educação básica para a população rural, os sistemas de ensino proverão as adaptações necessárias e as suas adequações ao que as peculiaridades, as especificidades da vida rural. Então, dentro desse questionamento, o artigo ele deixa bem claro que quando eu oferto a educação básica, gente, como eu já falei, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio como direito e obrigação do Estado e dever da família, obrigação e dever do Estado também, para a população rural, onde o sistema, ele mesmo, vai promover essa adaptação, as adequações, né, vai adequar as peculiaridades da vida rural de cada região, especialmente. Então, eu vou adaptar a educação, tenho essa liberdade de adaptar para qualquer meio rural, onde eu estiver. Primeiro, o que é que eu posso adaptar? Currículos, conteúdos curriculares, metodologias apropriadas à real necessidade e interesse dos alunos da zona rural. Os alunos da zona rural têm uma certa dificuldade, gente, com os sistemas tecnológicos. Hoje nós passamos por esse processo pandêmico e nós estamos vendo essa necessidade de estender até o meio rural a tecnologia. O nosso país é um país que ele tem interesse, ele se desenvolve somente no polo central. E nós devemos também desenvolver esse país em todo o seu perímetro, tá? Atingindo a todos, porque o direito à educação não é igualdade, o direito não é para todos. Então, se eu estou na cidade, tenho internet, tenho um ensino de qualidade, tem um professor que está em sala de aula, aquele do campo, né? Ele também tem o mesmo direito. Então, esse direito é para todos. Então, por isso que muitos currículos da educação do campo são adaptados à realidade do campo. Organização escolar própria, incluindo a adequação justamente do calendário escolar, porque as pessoas têm que ser de acordo com o tempo, de acordo com as necessidades territoriais, o distanciamento. Muitas vezes eu tenho essa possibilidade de chegar na escola, mas em determinado período de chuvoso eu não consigo, a escola não fica acessível. Então eu posso, dentro daquele conhecimento do espaço, das questões de tempo, né, atemporais, eu posso adaptar o meu calendário escolar. As fases do ciclo agrícola também, porque é o momento de colheita e muitos não podem ir à escola justamente porque a agricultura é familiar e a agricultura familiar depende de todos para que haja colheita, porque não pode ficar esperando. Então a colheita está lá, eu tenho que colher, eu tenho que estocar, então eu preciso. Então é adaptado até um calendário escolar. E também as condições climáticas, né? Como a gente já viu aí, que em determinada época é intrafegável ou é impossível sair de casa por causa da chuva. Então, tudo isso leva à condição da gente fazer a adequação no calendário escolar. Também, no terceiro item, adequação à natureza do trabalho rural, adequação do que eles fazem, né? Do que a população está fazendo. Então, a gente tem também adequar e ter olhos sensíveis a essas adequações, a essas necessidades. O primeiro encontro de educadores e educadoras da reforma agrária, chamado de Primeiro INERA, ocorreu em 1997 nos espaços públicos de debate. Então, estava aberto para todos participarem sobre essas questões da educação no campo, que era interesse, sim, de todas as pessoas que ali estavam. Organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST,
com o apoio da Universidade de Brasília e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que era a Unicef, especialmente dentre outras entidades. O MST, ele é um movimento, se a gente for ver, por muitos pensamentos, é um movimento marginalizado. Por quê? Porque existem pessoas dentro desse movimento que têm outras intenções. Então, o movimento se caracterizou por conta de poucos, para muitos olhos, como um movimento marginalizado, que só queriam invadir terras, né, que não tinham interesse nenhum. Mas o movimento dos sem terras, movimento ruralista, né, com pessoas do campo, com interesses do campo, eles têm apoio de diversas entidades sérias e da Fundação das Nações Unidas, a Unicef, né, que é da proteção da infância, tá? Esse interesse de desenvolvimento da educação também para a infância, uma universidade base, né, uma universidade de referência, a Universidade de Brasília, a UNB. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar e tem que valorizar as questões camponesas, as questões do campo, como a gente fala. No evento, foi lançado um desafio: pensar a educação pública a partir do mundo do campo. Então, quando eu começo a pensar sobre essa educação a partir da educação do campo, eu começo a sensibilizar, tá? A me sensibilizar com as pessoas e com as dificuldades que ela tem dentro do campo, levando em conta esse contexto em termos de sua cultura específica, quanto à maneira de conceber o tempo, o espaço, o meio ambiente e quanto ao modo de viver dentro do campo, falando também dessa organização familiar e dessa organização do trabalho, que se a gente for buscar a organização do campo, ela é uma organização educacional muito qualificada, tem as suas especificidades e as suas culturas, ao qual o homem da cidade não tem muitas vezes, né? Esse espaço, esse tempo, esse meio, trabalha até as questões do meio ambiente, que é disciplina dentro da cadeira da pedagogia, educação, saúde, meio ambiente, ele já tem esse espaço para vivenciar essa educação. Então, a gente foi colocado esse desafio para esse pensamento, justamente para que as pessoas começassem a olhar a educação do campo com outros olhares e ter interesse de desenvolver também dentro da sua própria concepção de educação. Esses espaços públicos, eles marcaram a constituição do paradigma da educação do campo em opções às frágeis políticas para a educação rural predominantes no país. Foi a partir de então que o poder público passou a reconhecer essa necessidade de pensar em uma legislação específica, em uma lei específica para a educação dos povos no campo, quando ele começou a ver em oposição às frágeis políticas da educação rural, que era a educação que sustentava basicamente o país, porque o manter o homem no campo com a possibilidade de aprender, eu comecei a ver essa necessidade de criar uma lei que sustentasse essa educação, que mantesse essa educação. Foi levado o que? Essa legislação para que houvesse essa votação, levada ao Conselho Nacional de Educação, por meio da Câmara de Educação Básica, né? E aprovada em 2022 as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, tá? Diretrizes, direcionamento, colocar a educação como norte, tá? Um norteamento, um direcionamento da educação básica das escolas do campo. Dentro de uma resolução do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Educação Básica, número 1, de 3 de abril de 2002. A educação do campo, ela contempla de 4 períodos. O primeiro período foi o período de negação dos camponeses como sujeitos sociais, então eles se negaram
porque eles não tinham esse conhecimento, eles não queriam estar no meio da sociedade, eles se isolavam, né? Eles não se consideravam cidadãos brasileiros, justamente porque a educação, o conhecimento é a base da sobrevivência do homem. Então, se eles não tinham conhecimento, eles eram tratados tipo bicho do mato. Eles não tinham entendimento, então eles não queriam se envolver com pessoas que tivessem conhecimento. Então, eles não se consideravam pessoas, sujeitos sociais e cidadãos brasileiros, que se estendeu desde a colonização até a década de 30. Então, as pessoas não tinham entendimento, elas não se envolviam com as pessoas que tinham, não se sentiam cidadãos. Segundo período, período da preocupação com a educação rural por parte do Estado. O Estado começou a ver o povo do campo sair do campo e ir para a cidade, através do êxodo rural, abandonando o campo, parando de produzir, parando de fazer a base de desenvolvimento do país, desenvolvimento econômico, quando eu falo, do país, e ir para a cidade, alimentar as cidades com o seu trabalho. Em função da migração campo-cidade e do atraso sociocultural em que se encontrava a população rural. A população rural, como não tinha educação, eles foram buscar educação nas grandes cidades. E lá nas grandes cidades, muitos deles não conseguiram evoluir e não tinham como voltar para o campo. Então, as cidades, elas se encharcaram dos problemas relacionados, à problematização relacionada ao alcoolismo, à prostituição, ao trabalho infantil, tá? Sem que as crianças estudassem, pouca profissionalização, roubos, mortes, porque as pessoas não tinham como exercer a sua maior habilidade, né? A sua maior poder de inteligência, que era o trabalho campestre, que era o trabalho do campo. Então, não havia profissionalização para todos, não havia esse entendimento. Então, o Estado começou a se preocupar com essas questões. O terceiro período, início da década de 1960, com a influência dentre vários pensadores do educador Paulo Freire, na organização dos círculos de cultura e círculos de alfabetização de adultos. Foi aí que houve essa implementação da educação de jovens e adultos, propiciando os primeiros debates sobre uma concepção de educação pautada dentro do diálogo, dentro da valorização do sujeito social e da sua prática sociocultural. O que ele sabia, a sua cultura, o seu desenvolvimento, né? O seu desenvolvimento era agrário, então ele tinha que valorizar isso. O quarto, a partir do final da década de 1980, com a abertura da abertura democrática e a organização dos movimentos sociais em diversas frentes, foi possível avançar esse debate da educação no campo. Esse debate falando sobre a importância da educação do campo. Concepção de campo e educação do campo. O que caracteriza os povos do campo? O que a gente entende, né, por povo do campo? O povo do campo, ele é o jeito peculiar de se relacionar com a natureza. Ele tem aquele jeito dele de estar dentro da natureza, ele conhece. Nós que somos da cidade, quando a gente vai a algum sítio, né, longe da cidade, algum interior, e quando a gente vai para um sítio assim, bem que não tem energia, que não tem contato com pessoas da cidade, a gente vê essa sensibilidade do homem do campo com a terra, com a natureza, né? E a gente fica assim encantado com essas habilidades que ele tem. O trabalho na terra, a organização das atividades produtivas mediante a mão de obra dos membros da família, todos da família envolvidos, cultura e valores que enfativa as relações familiares e de vizinhanças, né? Eles fazem aquela troca, eles têm aquele contato, que valorizam as festas comunitárias, né? Eles têm as festas quermesses, os festejos dele, as celebrações referentes à colheita,
o vínculo com a rotina de trabalho de todos os dias, tem um horário para acordar e um horário para dormir. Eles acordam cedo, porém eles dormem cedo, né? A vida no campo, ela se restringe ao nascer do sol e ao pôr do sol. Então eles acordam na madrugada, né, quando o sol está saindo, e dormem quando o sol está se pondo. Então eles têm essa relação que nem sempre segue ao relógio mecânico, né? Eles seguem mesmo ao relógio biológico, onde colocam eles na condição de acordar e de dormir. A identidade dos povos do campo comporta categorias sociais como poceiros, boias-frias, ribeirinhos, ilhéus, atingidos por barragens, assentados, acampados, arrendatários, pequenos proprietários ou colonos, ou sitiantes, né, donos de sítios, dependendo da região do Brasil em que esteja, caboclos dos faxinais, comunidades negras rurais, comunidades quilombolas e também as etnias indígenas. Então, tudo isso é caracterizado como povo do campo. É aquele povo que tem essa característica, né, peculiar de se relacionar com a natureza, com os trabalhos da terra. A identidade política coletiva do homem do campo é gerada a partir de organizações de categorias em movimentos sociais. A exemplos, nós temos o MST, das etnias indígenas também, dos movimentos, né, das comunidades quilombolas, dos atingidos por barragem, que vivem próximo a esse processo de construção de barragem, e daqueles articulados aos sindicatos rural, que são colaborativos, né, combativos a esses questionamentos rurais, que têm esse entendimento. Então, muitos deles, eu me identifico, né, com o sindicato, eu me identifico com o movimento MST, Movimento Sem Terra. Então, eles vão se caracterizando de acordo com a sua identificação. E eles têm apoio de todos esses movimentos, de todas essas organizações e categorias. A identidade sociocultural do homem do campo é dada pelo conceito de cultura do próprio homem, onde a capacidade do homem é de se transformar e de ser transformado dentro do seu meio. É uma das características homogenérica, estrutura e ser estruturado, e essa capacidade está na base do conceito de cultura, como praxis por meio ao qual ele vive, tá? Então, é um aspecto que é característica de cada um, e de cada organização, de cada movimento ao qual ele vive, tá? Em cada espaço ao qual ele vive e desenvolve. E também os envolvimentos ao qual ele está dentro, né? Essa cultura se baseia ao qual ele está permanecendo dentro desse movimento. Entender o homem do campo como um modo de vida social contribui para autoafirmar a identidade dos povos do campo, para valorizar o seu trabalho, a sua história e o seu jeito de ser, os seus conhecimentos, as suas relações com a natureza e com o ser da natureza. Trata-se de uma valorização que deve se dar pelos próprios povos do campo, numa atitude de recriação de sua história. O campo, ele retrata o que? A diversidade sociocultural que se dá a partir dos povos que nele habitam. Assalariados rurais temporários, poceiros, meeiros, arrendatários, acampados, assentados, reassentados, atingidos por barragens, pequenos proprietários, vileiros rurais, povos da floresta, etnias indígenas, comunidades negras rurais, quilombolos, né, quilombos, comunidade quilombola, pescadores, ribeirinhos e outros mais. Então, são características que tratam essa diversidade cultural, esse envolvimento dessa categoria do homem do campo. A educação do campo, falando dessa educação do campo, tem sido historicamente marginalizada na sua construção, como a gente vê, né? Dentro dessas políticas públicas há uma necessidade de mais envolvimento do governo, mais envolvimento de órgãos federais
nesse interesse por essa educação do campo. A educação do campo para os povos do campo, ela é trabalhada a partir de um currículo essencialmente urbano, que é o que a gente vê, porque dentro do campo, poucos são os professores que trabalham com essas características, que estão lá vivenciando. A maioria dos professores são professores levados das zonas urbanas para desenvolver os trabalhos dentro da zona rural, e muitas vezes eles levam essa característica urbana para o meio rural, né? Salientam mais essas questões urbanas do que as questões rurais, não vivenciam as questões rurais e quase sempre são deslocados das necessidades da realidade do campo. A cultura, os saberes das experiências, a dinâmica do cotidiano dos povos do campo raramente são tomados como referência para o trabalho pedagógico, bem como para essa organização do ensino, a formação do professor e a produção de material didático específico para o campo. Temos essa diferenciação de educação do campo e educação rural. A educação rural, segundo alguns autores, tá, gente? Transposição empobrecida da educação construída nas áreas urbanas. Então, eu começar a falar, eu ser professora urbana e começar a diminuir essa educação do meio rural, começar a diminuir essa fala, achar que são coitados, empobrecer mesmo, não desenvolver uma educação qualitativa para essa educação do campo. Conceber o campo como espaço prosaico, espaço de atraso, desprovido de dinamismo e de perspectivas do futuro, cujo destino inexorável é ceder lugar à modernidade associada à vida urbana. Então, fazer comparativos, né? De dizer que a educação do campo é uma educação atrasada, que não vai alcançar, é a mesma educação, tem o mesmo padrão educativo, só que com suas especificidades, suas características socioculturais. Falar dessa escolarização elementar, historicamente oferecida aos filhos dos agricultores, é aquela educação básica da básica da básica, onde eles só vão aprender a ler, a escrever o próprio nome e aprender algumas operações matemáticas, e olhe lá. A educação do campo nasce de um movimento dos próprios sujeitos sociais do campo que reivindica seus direitos à terra, à educação, à cultura, entre outros, e um conjunto de lutas contra a hegemonia. Então, já tem um diferencial, educação rural e educação do campo. A educação do campo, ela objetiva a ampliação das escolas do campo, dos cursos de educação profissional e superior, das políticas de formação, dos professores e professoras, dos gestores e gestoras, dos programas, dos livros didáticos específicos, do apoio técnico e pedagógico, entre outros direitos do sujeito do campo, que tem esses direitos do sujeito do campo, como políticas contínuas e afirmadoras dessa igualdade, do desenvolvimento dessa educação. Também na educação do campo, se afirma no combate aos pacotes, tanto agrícolas como educacionais, essa garantia, e a tentativa de fazer das pessoas que vivem no campo instrumentos de implementação, de implantação de modelos que os ignoram ou escravizam. Também se contrapõe à visão estreita da educação como preparação de mão de obra dentro do campo. Não é preparação de mão de obra, é para preparação de pessoas que irão desenvolver o país, economicamente o país, e eles têm a educação adequada para esse desenvolvimento. Na educação do campo, devem emergir conteúdos e debates, entre outros, sobre a diversificação de produtos relativos à agricultura e ao uso de recursos naturais, reaproveitamento desses produtos, né? Utilizar mais os recursos naturais, agroecologia e o uso das sementes crioulas, as sementes nascentes na terra, a questão agrária e a demanda históricas para a reforma agrária, os trabalhos assalariados rurais e as suas demandas por melhores condições de trabalho, a pesca ecologicamente sustentável e o preparo do solo. Então, tudo isso está envolvido nessa educação do campo,
né, está em debate, sempre em debate, para que os campeiros, né, os camponeses estejam conscientes de que há uma valorização, há o que aprender no campo. Entre as características da educação do campo que se pretende construir estão concepção de mundo, onde o ser humano ele é sujeito da história e não está colocado, entre aspas, no mundo, mas ele é o mundo e faz o mundo e faz a sua cultura. Tá? Esse é o entendimento dessa construção, dessa característica do homem do campo. Concepção de escola. É o local apropriado, né, de apropriação do seu conhecimento científico, construídos historicamente pela humanidade, e local de produção de conhecimento em relações que se dão entre o mundo da ciência e o mundo da vida cotidiana. Então, é o entendimento de escola como característica do homem do campo. Concepção do conteúdos e metodologia de ensino. Os conteúdos escolares, eles são selecionados a partir dos significados que tem para determinada comunidade escolar. Então, é característica de cada ente rural, de cada ente do campo, no caso. Então, eu tenho que caracterizar a minha metodologia de acordo com aquela sociedade, de acordo com aquela cultura. Concepção de avaliação, processo contínuo e realizado em função dos objetivos propostos para cada momento pedagógico, seja bimestral, semanal ou anual. Então, a avaliação é em função dos objetivos que estão ali. Eu posso fazer a minha avaliação bimestral, né? Uma avaliação semestral, ou eu posso fechar com a avaliação anual. Para a educação que se quer construir, um procedimento essencial é o que? Escuta. Escutar os povos do campo e a sua sabedoria, as suas críticas, que quando eles têm essa capacidade de criticar, eles estão pensando, eles estão se colocando na posição de sujeito participante de uma sociedade. Ele tem essa capacidade de escutar também os educandos e as suas observações, também observar suas reclamações ou satisfações com relação à escola e à sala de aula, escutar as carências expostas pelos professores também, não vamos falar somente do povo que necessita da educação, vamos falar daquelas pessoas que também estão lá fornecendo a sua sabedoria, né, o seu direcionamento em relação à educação, escutar a carência exposta pelos professores das escolas do campo, enfim, ouvir cada um dos sujeitos que fazem o processo educativo, comunidade escolar, professores e governos na esfera municipal, na esfera estadual e federal. Por meio dessa escuta, será gerado o quê? Um diálogo. E nele serão explicitadas todas as propostas políticas e pedagógicas necessárias para o desenvolvimento dessa escola pública, para o desenvolvimento dessa escola, do desejo de desenvolver. Então, quando eu escuto cada posição, né, cada pessoa, a comunidade, a família, o professor, os alunos, a própria escola, né, os membros da escola, então eu começo a construir algo desejado. Então eu crio esse processo de diálogo e a gente entra num acordo e constrói uma escola com posicionamentos educacionais adequados ao qual a gente dialogou, né? Há uma produção cultural no campo que deve se fazer presente na escola. Os conhecimentos desses povos precisam ser levados em consideração, constituindo pontos de partidas para essa prática pedagógica na escola do campo. Quais são os conhecimentos do povo do campo? Né? Entende-se que a prática produtiva e política dos camponeses é a forma básica do conhecimento social. Para ela, os saberes sociais dos camponeses podem ser. Então, dentro desse conhecimento do povo do campo, nós chegamos a uma conclusão. Os saberes dos camponeses podem ser engendrados na prática produtiva do campesinato, né? Dentro dessa prática do que ele faz dentro do campo,
elaborados na prática política, envolvendo a construção da identidade de classes e a organização política desse campesinato. Outra importante reflexão, quando se fala de povo do campo, é o conceito de camponês, que ainda é um conceito polêmico. Os principais elementos para a caracterização dos camponeses são: é um trabalhador que cultiva uma pequena área de terra com o uso de ferramentas simples ou pequenas máquinas de tecnologia ainda rudimentar. Está baseado quase exclusivamente na mão de obra familiar, na agricultura familiar, podendo empregar esporadicamente trabalhadores assalariados, né? Ou então diários. Combina a produção dos meios de vida com a produção de mercadorias sem as condições de acumular o capital. É um sujeito inserido e reproduzido no interior do modo de produção capitalista na sua essência, a maioria das partes capitalistas na sua essência.